O quarto mandamento é eterno. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Verso 29 aqui, ó. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual a promessa? A eternidade, o Espírito Santo, porque nós vamos ser santos para sempre. E aí, vocês pegaram que após você aceitar Cristo como seu Salvador, você não é mais gentil, você já é filho de Abraão, do meu pai Abraão, você já é membro de Cristo, você já é corpo de Cristo, Cristo habita em você, o Espírito Santo habita em você, porque você é templo e morada do Espírito Santo que habita em ti. Dá para você ver o tamanho do problema? Então nós precisamos andar como Cristo andou. Nós precisamos guardar os mandamentos como Cristo guardou. Não para nos salvar, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus na graça. Porque a graça é quem nos salva. Ai de nós, se não fosse a graça. E aí, pegou ou não pegou? Vamos ver o que o Romano fala para mim e para você? Vamos ver? O que Romanos fala para mim e para você? Romanos capítulo 2, verso 13. Só fala da lei moral dos 10 mandamentos. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justos, hão de ser justificados. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, não adianta você ouvir a lei, até porque Provérbios capítulo 28, verso 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Lembra? João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode falar penosos. Dá no mesmo. Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que lei é essa? A lei moral. Essa mesma lei que ele vai dizer aqui, ó. Romanos capítulo 7, verso 7 ao 9, verso 12, verso 22. Deixa a Bíblia falar para nós. Aqui, ó. Que diremos, pois? Romanos capítulo 7, verso 7 ao 9, verso 12, verso 22. E nós vamos ler mais ainda para ficar bem recheado. Aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido a cobiça se a lei não disser, não cobiçarás. E qual é a cobiça? Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A lei moral, aqui está falando da lei moral dos 10 mandamentos, você pegou? Vamos lá, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Eu te pergunto, existe pecado? E muito, sim ou não? Pessoas pecam? Eu peco, sim ou não? E aí? Se não tivesse lei, não teria pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Lembra? Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E aí?
Na tua Bíblia pode omitir, não e omitir, jamais se omitirá da lei, até que tudo se cumpra, dá no mesmo. E aí? Pegaram direitinho? Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior tenho eu prazer na lei de Deus. Agora vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você aqui. Aqui, ó. Romanos capítulo 8, verso 1 ao 11. Eu quero que você pegue isso aqui. Romanos capítulo 8, verso 1 ao 11. Vamos ler integral. Meus irmãos, mais duas leiturinhas aí para nós fazermos aí o fechamento do vídeo com chave de ouro. Amém? Vamos lá, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Só que o texto fala assim, ó. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Vamos lá, aqui, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, Edinaldo, eu estou em Cristo, pronto, eu já estou até salvo. Não, eu estou em Cristo Jesus, já estou até salvo. Salvo? Não luta contra o pecado todo dia, não, com o Espírito Santo, não. Porque sem ele nada podemos fazer sem Cristo. Não. Fica nesse negócio de eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu peco até dormindo, até sonhando, por aí vai. Fica nessa. Que se você morrer nessa prática, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Sai fora desse negócio de viver pecando todo dia e toda hora. Por pensamento, no coração, sai fora disso que é problema. É problema. Vamos lá, ó. Aqui, o que diz aqui, ó? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ver aqui, ó. Porque, ó, 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Sabe por quê? Porque todo aquele que é nascido em Cristo Jesus não vive na prática de pecado. Lembra? No verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É o Espírito Santo que está habitando nele. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por este não digo que ore. Sabe por quê? Porque já se entregou para Satanás e acabou e já era. Em vida, você vai orar para alguém que já morreu? Dá para você ver o tamanho do problema? Desperta você, desperta. Verso 18, 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E o guarda por quê? E o guarda de viver na prática do pecado. E o guarda de viver na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. Sabe por quê? Porque o maligno só vai nos invejar, ainda que ele venha pedir o nosso Pai para tocar em nós. Quem somos nós, Senhor? Jamais deixa essa porcaria tocar em nós. Quem somos nós, Senhor? Tem misericórdia de nós. Se ele pedir, Senhor, repreende esse troço da nossa vida. Sabe por que ele não toca em nós? Porque o nosso Pai vai dizer assim, ó, aqui é a minha ovelhinha, aqui foi meu sangue, que eu fiquei lá, ó, pelado no madeiro lá, ó. Não é perfeita não, mas é minha. Deixa a minha ovelhinha aqui, tocar na minha ovelhinha por quê? E sabe o que mais aqui, ó? Com a sua santa e sagrada, com suas santas e sagradas vestes, com a sua santa e sagrada couraça, nos abraça e essa porcaria não toca em nós. Louvado seja o nosso Altíssimo. Para de brincar de ser crente, para de brincar com o teu bem mais precioso, com a tua eternidade. Vamos lá, ó, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida. Aqui, ó. Em Cristo Jesus. Aqui, ó.
em Cristo Jesus, aqui, ó. Te livrou da lei, do pecado e da morte. Aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, aqui, ó. Te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, ó. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Lembra? Romanos capítulo 7, verso 8. Mas o pecado tomando ocasião, mas o mandamento tomando ocasião pelo Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Dá para você ver o tamanho do problema? Mas o mandamento tomando ocasião, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Está aqui, ó. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Vamos lá aqui, ó. A fim de que o pecado da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, pegou como é que a banda toca? Vamos lá. Porque, olha aqui, ó. Porque hoje que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, cogita das coisas do Espírito. Aqui, ó. Porque o pendor da carne dá para a carne, mas o do Espírito para o mas o do Espírito para a vida e paz. Porque quando você não vive nem pecando, quando você peca, eu mesmo sou assim, quando eu peco, tem que ver o desespero que é. Sabe por quê? Porque eu não sou filho do diabo para andar pecando todo dia e toda hora. Então, quando eu peco, até mesmo quando vem alguma coisa pelo meu pensando, Pai, repreende, Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai, eu pequei contra o céu, contra os anjos, contra o Senhor, Pai, tem misericórdia. Porque tem vários tipos de pecado. Você achar que uma pessoa está com raiva de você, sentar, você julgar alguém, isso aqui tem vários tipos de pecado por aí afora. E por aí vai. Lembra? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer seja boa, quer sejam ruins, quer sejam más. No nosso interior. Não é só que coisa que está fazendo de errado, que nem está vendo não. Vamos lá. Continuando, ó. Aqui, ó. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Sabe por quê? Porque a criatura braba, a pessoa que não quer saber de Deus, não quer saber de Cristo, isso, aquilo, outro, como é que ele vai guardar a lei? Como é que vai guardar mandamento? Como é que vai guardar os princípios do Eterno? Se o pendor dele, se todo o desejo dele, toda a imundícia dele, toda a porcariada, todo o pecado está nas coisas do mundo? E lembra, pastores, não foi à toa que você caiu aqui, pastor, que aqui é um recado mesmo para todos os pastores, não foi à toa que vocês caíram aqui. E mais, se arrependam dos seus maus caminhos, confessa, abandona e sai de dentro desses lugares por aí fora, por onde vocês estão, principalmente a vocês, pastores, que não tem nenhuma teologia. Saia fora, não foi à toa que vocês caíram aqui. Amém? É a tua salvação, é o teu bem mais precioso, é a tua eternidade que está em jogo. Vamos lá, ó, continuando.
Aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. E não podem mesmo, não. Sabe por quê? Porque 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Na tua Bíblia pode falar assim, ó. Adúlteros e adúlteras, não compreendeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois qualquer que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Desperta vocês que dormem, sai fora do mundo. O mundo não tem nada de bom para dar para mim nem para você. Só fogo e enxofre, porque o mundão é do diabão. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno, que ele esteja repreendido da nossa vida. Vamos lá, continuando. Para a honra e glória do nosso Pai. Aqui, ó. Aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos lá, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí? Lembra que o nosso templo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós? Que nós precisamos nos abster de alimentos impuros, imundo, isso, aquilo, outro, de nos santificar, viver para Cristo e Cristo habitar em nós, morar em nós, para os séculos dos séculos. Nós morremos aqui, o nosso fôlego de vida só vai para Ele. E naquele grande dia, quando Ele voltar, só vai soprar nossas narinas ali, quando a última trombeta soar, nós ressuscitar, estar com o nosso Pai nos ares, e dali nos adentrarmos para as mansões celestiais, a Nova Jerusalém, até o terceiro céu. Vamos aqui, ó, continuando, aqui, ó. E se alguém não tem o Espírito de Deus, olha aqui, ó, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lembra aquele ditadinho que fala, eu preciso me batizar, Edinaldo? Eu preciso aceitar Cristo para ser salvo? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você não aceitar Cristo, você está sendo mentiroso. Porque você fala que ama Cristo, que Ele te abençoa, que te deu tudo e você não quer aceitá-lo como seu Salvador, você é mentiroso. E lembra, Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Nós vamos prestar conta de tudo, atos, ações, palavras, tudo. Aceite Cristo como seu Salvador, você que ainda não aceitou, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, ó. Aí, ó. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui, ó. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Por causa da justiça. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por causa da graça. Por causa de quê? Porque a pessoa viveu aqui em santificação, vivendo na prática de quê? Ó, da justiça. E morreu na prática da justiça, vai ressuscitar na primeira ressurreição para estar com o nosso eternão. Se estiver aqui na prática da justiça, quando a porta da graça se fechar, Cristo voltar, só vai ser transformadão e estar com o eternão. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá, ó. Verso 11, agora presta atenção aqui, ó. Verso 11 aqui, ó.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. E aí, vocês pegaram direitinho? Pegaram? Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. E aí? Até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia? Let's continue. Next one. Vamos lá. Coisou aqui, não tem problema. Eu vou colocar aqui de novo aqui, não tem problema. Vamos lá. Revelation. Vamos lá, para mais 2 leiturinhas para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Amém? Vamos lá. Ó. Revelation, chapter 22, verse 10 to 11. Behold. Presta atenção. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Aqui, ó. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. E ele me disse, veja, senão até o meu pai fala, veja, olha, dá no mesmo. E ele me disse, veja, não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Lembra que eu falei que minha irmã era igual de White, não era profetisa, porque Cristo nunca nem voltou ainda, que ela falou que cedo Cristo viria. Então, meu irmão João também não era profeta. Cada coisa que a gente vê aqui, ó. Aquele que é injusto continua a ser injusto, aquele que é impuro continua a ser impuro. Na tua Bíblia pode falar imundo. Aquele que é imundo continue a ser imundo. Continue sendo imundo. Na tua Bíblia está assim. Vamos lá, ó. Aquele que é injusto continue a ser injusto, aquele que é impuro continue a ser impuro, aquele que é justo continue a ser justo, e aquele que é santo continue a ser santo. Que nós venhamos estar na prática da justiça, não para querer ser melhor do que ninguém, mas porque nós temos um Pai. Nós temos nosso Pai Noé, que foi justo diante do nosso eterno. Nós temos nosso Pai Abraão, que foi justo diante do nosso Pai. E aí, nós tivemos nosso Pai Isaac, nosso Pai Jacó, e todos os nossos pais aí que estão no cano bíblico. E detalhe, e o nosso Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que se fez aqui, ó, maldito no madeiro por mim e por você, habitando o corpo de carne, que foi justo, guardando os mandamentos da prática da justiça, para comprar a mim e a você, para nos levar para a eternidade, estarmos com Ele para os séculos dos séculos, amém? Que nós vamos estar assim, meu irmão. Lembra, Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33? Lembra? Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E mais, que nós vamos estar assim com o nosso Pai, ó. Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. E assim, ó. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas. De modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Lembra Mateus capítulo 10, verso 32, 33? Gravou, não gravou? E o que eu desejo para mim e para você, ó. Matthew, chapter 25. Isso aqui, primeiro, vou ler ao reverso. Isso aqui eu não desejo para nenhum de nós. Isso aqui é o Satanás com os anjos dele para lá. Ó. Matthew, chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand,
Depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então, o rei dirá também, aqui está só assim, então dirá ele também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que esteja repreendido para lá. E aqui, ó, que eu desejo para nós, e que nós somos filhos do nosso pai Abraão, concidadãos dos santos da família de Deus, como diz o que, ó, Efésios capítulo 2, verso 17 ao 19. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quem é da família de Deus? Quem foi que evangelizou a paz? Quem foi que evangelizou o evangelho? Quem foi? Cristo. Se eu não, descendente de quem? Nosso pai Abraão. Se eu não, e nós somos filhos de quem? Do nosso pai Abraão. Nós somos gentios ainda após aceitar a graça? Não, menina, não. Ficou mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Não distorce não, que é problema. Só quem vai perder é você mesmo. E nós somos salvos por quem? Pela graça, por ele mesmo. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não é para nos salvar, é para demonstrar que nós estamos na graça, vivendo, nos santificando para a graça, e a graça em nós. Nós praticamos as boas obras não para nos salvar, mas porque somos salvos. Guardamos a lei, os mandamentos, a lei moral, não para nos salvar, mas porque estamos salvos. E guardando, estamos vivendo na prática da justiça, em santificação para o nosso eternão. Vamos lá, Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom, prepared for you from the foundation of the world. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É o que eu quero que todos nós ouçam, que nós nos adentremos para as mansões celestiais, e estaremos com o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com o nosso Cordeiro Santo, com aquele que se fez maldito no madeiro, para comprar a mim e a você, para dar o direito a mim e a você, que nós éramos gentios antes de aceitá-lo como nosso Salvador, porque agora nós já não somos mais gentios, nós somos filhos do nosso pai Abraão, nós somos judeu, nós somos israelita, vai botando tudo no pacote só, e nós somos membro de Cristo, corpo de Cristo, e Cristo está habitando em nós. Por isso nós precisamos guardar os mandamentos, inclusive o quarto mandamento, porque ele é eterno. Lembra? Isaías capítulo 66, verso 22 a 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Vamos para casa. Vamos para casa. Meus irmãos, a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque eu sempre falo aqui, possivelmente você tem conhecimento de pessoas que passou anos, meses servindo a Deus e se desviou dos caminhos do Senhor, caiu no mundão, fazendo planos para voltar e morreu no mundão e não voltou. É o mesmo que você quer para você? É o mesmo? Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte. Meus irmãos, qual foi o tema? O tema foi: você sabia que você não é mais gentil após aceitar Cristo? Agora você tem um pleno conhecimento que você não é mais gentil, porque o que nós vamos falar por aí afora, Cristo guardou o sábado porque ele era judeu.
Paulo guardou o sábado porque era judeu. E nós vimos aqui, o meu irmão Paulo foi pregador dos gentios. E desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Porque após nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós já não somos mais gentios. Nós já somos concidadãos dos santos, filho do nosso pai Abraão e da família de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Então, se o Espírito Santo guardou os mandamentos, por que nós não vamos guardar? Se ele guardou os mandamentos, se ele se batizou para dar um exemplo para mim e para você, desperta tu que dormes. E vê o que a palavra do nosso Pai falou. Não tem judeu, nem grego, nem liberto, nem servo, nem homem e nem mulher. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. E se somos todos de Cristo Jesus, somos descendência de Abraão, herdeiros da promessa, que promessa a vida eterna. Com o Espírito Santo e põe tudo num pacote só. Vamos para casa. Amém? Vamos para casa. Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Pai. Grandioso Deus e Pai, que habita no mais alto dos céus, nosso Pai. Em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na Tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um vídeo, por mais um tema, por mais uma lição, por mais um aprendizado. Te peço, Senhor, que a Tua graça continue conosco, habitando em nós, Pai, livrando e nos guardando de todo mal, Senhor, nos ajudando a nos purificar, a nos santificar, nos abster do pecado, nos abster de Satanás e seus anjos, Pai, mundo fora, Senhor. Pai amado, eterno e justo, entrego todos nós aqui em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor tira, Pai, que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, que não sabiam, Senhor, que após aceitá-lo, Senhor, o Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, já não eram mais gentios, e sim, Senhor, filho do nosso Pai Abraão, filho do Senhor, e somos do Senhor, da sua família, e em breve, Pai, nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarda de todo mal, Pai, que o Senhor nos dê força, Senhor, para nós, Senhor, trilhar nossos caminhos aqui, Senhor, com o Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, em santificação, na prática da justiça, Pai, não para ser melhor do que ninguém, mas porque é assim que o Senhor pede, Senhor. O Senhor não nos obriga, mas é assim que o Senhor pede. E nós, Senhor, por amor ao Senhor, nós nós continuaremos sendo fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, Pai, nos Teus mandamentos, que é santo, é eterno e é imutável. Inclusive, Senhor, o Teu quarto mandamento, Pai, que é eterno. Pai, nós te pedimos que essa prece, esta oração, vai assinada com letras de ouro, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pastores, olhem nos meus olhos, o recado foi dado. E vocês sabem que após aceitarmos a graça, nós já não somos mais gentios, como a palavra do nosso Pai assim o diz, assim o falou e assim está gravado para a honra e glória do nosso eterno. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.